Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, hoje eu quero falar de novo sobre a questão dos índios, tá? Na questão indígena nós temos aí muitos autores, muitos. E eu também tenho uma entrevista da professora Claudete Maria Miranda Dias, que ela deu essa entrevista quando fez o lançamento desse livro lá no Salip, em Teresina. E eu fiz matéria na rádio, na Teresina FM eu fiz matéria na FM Cultura de Teresina. Já venho estudando esse tema há muito tempo. Por que eu venho estudando esse tema? Porque ele faz parte do meu livro novo, sobre mercenários e libertadores. Eu escrevi esse livro, já passei mais ou menos uns 6 anos pesquisando para esse livro. E concluí esse livro esse ano. Esse livro está impresso, né? Estamos fazendo o acabamento da capa. É um livro da editora Nova Aliança, publicado em parceria com a Fundação Cultural de Teresina. Quero mandar um abraço especial ao meu amigo Luiz Carlos, presidente da Fundação Cultural de Teresina, o prefeito Firmino Filho. Bom, então, ele mostra um lado oculto da história do Piauí. Não só porque ele fala sobre a Batalha do Genipapo, fala sobre o extermínio dos índios, mas eu quero mostrar qual é o lado. Que os índios foram todos exterminados, até porque João do Rego Castelo Branco, ele dizimou todas as tribos. Aquelas que não foram exterminadas, elas fugiram, foram embora, não tinha ambiente. Tem um grande escritor aqui no Piauí que escreveu um livro chamado Mandu Ladino. Ele foi conselheiro do Tribunal de Contas. O Enéas Barros até fez um artigo recentemente sobre esse cidadão, e ele é aposentado do Tribunal de Contas. Pois bem, lá fala-se também sobre o extermínio dos índios. As pessoas precisam ler um pouquinho mais para conhecer mais sobre a história do Piauí, não apenas discutir nos canais de YouTube. O canal Tony Rodrigues, Além da Notícia, trouxe essa discussão, e até jovens estudantes também colocaram, apoiando e dizendo, olha, tiramos notas boas. Por quê? Porque os professores nas escolas, eles têm que se basear na história, né? E a história diz, foram exterminados. Agora, o que aconteceu depois aqui o Juquinha. O Juquinha fica um pouco impaciente, né? Porque já está com algum tempo que a gente está, eu fico lendo aqui no Espaço Amália Souza, que é o espaço de leitura. Vamos aqui, vem cá, Juquinha. Aqui, velho. Juquinha é meu cãozinho. Estimação, meu shih tzu. Então, depois teve a Batalha do Genipapo, 1823. Só que essa batalha, ela foi um enfrentamento que aconteceu no dia 13 de março. Antes da batalha, houve uma série de tratativas, foi um movimento libertário. Esse movimento ele começou no dia 19 de outubro, no Piauí, foi uma revolução. Aí ele teve 4 momentos fundamentais que eu estou abordando nesse livro, com toda a sua importância. Vamos lá. 19 de outubro, aí 24 de janeiro, 13 de março e o 3 de julho. Isso aí já foi lá em Caxias, no Maranhão, que foi a rendição do João José da Cunha Fidier, que era o comandante das armas de Portugal. Foi um negócio impressionante, foi uma coisa assim grandiosa, entendeu? Então, onde é que está a questão do índio aí? A questão do índio é a seguinte, como eu disse, foram todos exterminados. Aí, os que não foram exterminados foram embora. Parte deles foi para Serra Grande, no Ceará. Os libertários, aqui do Piauí, se juntaram com gente do Ceará, de Pernambuco, da Bahia, que era onde havia outros libertários. Aqui no Maranhão não havia não, só havia gente fiel a Portugal. Na região norte para frente aí só havia gente fiel a Portugal. Então eles se juntaram com esse pessoal e contrataram, o Piauí contratou, porque aqui no Piauí a grande maioria do povo era fiel às tropas portuguesas. Até porque era de Portugal, eles não tinham como ser diferente. Então o povo todo, eles tinham que, senão ia para a forca, senão ia às leis, né, da coroa, eles tinham que obedecer às leis. O que estava se fazendo era uma revolução, quem fazia a revolução eram revolucionários. Então as casas de Souza Martins e Simplício Dias da Silva em Parnaíba se juntaram para financiar a revolução. Por que isso aconteceu? Tudo era uma questão econômica.
É porque Portugal tinha negócios com os portos estrangeiros. E os negociantes piauienses queriam estabelecer esses negócios diretamente com os portos estrangeiros. E os portugueses queriam que essas negociações fossem feitas passando antes, objetivamente, passando antes com a intermediação do governo de Portugal. E o piauiense queria negociar diretamente. Então aí começou as escaramuças, né, as confusões aí. Bom, o fato é que foram para o Ceará, recrutaram 2 comandantes, né, que foram Luiz Rodrigues Chaves e João de Souza Alecrim. E eles vieram de lá para cá e trouxeram muitos homens, 2.000 homens, para fazer a Revolução do Piauí. Mas esses homens eram insuficientes. Aí chegando aqui, eles se juntaram com fazendeiros em Campo Maior, em Oeiras, Valença, Jaicós, Marvão, Estanhado. Todo mundo que tinha escravo, negros, atendendo lá uma orientação do general Labatut, na Bahia. Só junta tudo que tiver, negro, índio, tudo. Aí eles foram à Serra Grande e disseram para os índios, olha pessoal, nós vamos fazer o seguinte, está lá no livro, baseado em história, baseado em trabalhos científicos, em acadêmicos, em pesquisa, não é coisa de ouvir dizer de fuxico, perepepê e caixa de fósforo, não. Vamos lá para o Piauí ajudar a gente a libertar o Piauí de Portugal, porque eles vão fazer do Piauí em diante uma nova Lusitânia, uma nova Portugal. O Brasil vai ser dividido ao meio. O sul e sudeste fica com o Brasil. O nordeste e o norte ficarão com Portugal. Então, de lá para frente vai ser Portugal. Então, vocês indo com a gente, indígenas aqui da Serra Grande, que eram piauienses, foram expulsos e tal, vocês terão de volta as terras que pertenciam aos seus ancestrais. Então esse negócio foi feito e muitos índios voltaram. De certo modo se justifica o retorno de alguns. Aí é a parte da história que pode justificar a presença aqui e ali de nichos. Mas esse acordo não se cumpriu. Por quê? Porque faltou grana. Para fazer guerra tem que ter dinheiro. O movimento foi sufocado. O Fidel marchou para Parnaíba e sufocou. O Simplício fugiu, muita gente fugiu. Ele destruiu plantações, matou animais, matou gente, enforcou. Ele sufocou economicamente o movimento. Então ficou sem dinheiro e os índios ficaram em Campo Maior, ficaram em Oeiras, saqueando e sendo logo em seguida também reprimidos e tal. Nova repressão, quer dizer, nada do que foi prometido foi cumprido e tal. Então essa parte da história, ela está bem contada pelos cronistas locais, pelos historiadores locais. Posteriormente, quando o Piauí teve que se libertar dos seus libertadores, porque havia libertadores e mercenários entre aqueles que vieram nos libertar de Portugal, contratados por muito dinheiro, foram 27 contos inicialmente, depois se teve que pagar mais 3 contos. Ora, imagine os senhores, 30 contos de réis para livrar o Piauí. Quando você atualiza isso, eu pedi ao Jorge Ivan Teles de Souza, um amigo meu que é um grande contador, um grande amigo de verdade, e aí nós fizemos a atualização. Isso aí deu mais ou menos uns 6 bilhões de reais a dinheiro de hoje. Agora imagina o que era 6 bilhões, hoje é muito dinheiro, imagine 6 bilhões em 1824, 1823, 1824, que foi quando tudo terminou, que apuraram tudo. Imagine o que significava isso naquele período. Era uma fortuna, meu amigo, porque naquele tempo não tinha prédio, não tinha carro, não tinha gasolina para se gastar, não tinha shopping center, não tinha porra nenhuma. Então o camarada pegou 6 bi, entregou na mão desses mercenários que supostamente libertadores. Porque depois que libertaram, eles ficaram, eles se arrancharam e disseram, se não pagar, a gente não vai. Faltavam 3 contos. Aí o menino aqui, o Manuel de Souza Martins, escreveu para o Simplício de Souza, disse, meu amigo, mande o dinheiro, que os homens estão acampados aqui em Oeiras, estão acampados em Campo Maior, tem lá o Tenente Simplício que diz que lá em Campo Maior está um inferno. O Alecrim está lá fazendo um inferno. E está mal a confusão, estuprando gente, matando gente, roubando e tudo e tal. Como é? Ele teve que se desfazer de toda a sua fortuna. Está aí o resultado da falência da Casa Simplício Dias em Parnaíba. Então o livro está mostrando isso aí. Depois que eles foram embora, né? Uma parte deles, outra parte ficou. Aí também isso está colocado, documentado, cartas, tudo registrado.
e tem um livro de Ludwig Schwanhagen, História Antiga do Brasil. O senhor Manuel de Souza Martins recebeu uma grande contribuição do governo maranhense. 300 degradados de Portugal, 300, vagabundo, assassino, estuprador, meliante de toda a natureza, para ajudar na povoação das terras. Ora, povoação das terras, porque muita gente tinha morrido, né? Muitos jovens, principalmente jovens, por conta da guerra. Foi uma disputa que durou, vocês imaginam, de outubro até julho, quanta gente morreu, né? Então ficou o Piauí praticamente vazio de jovens. Eu digo vazio de jovens porque muita gente morreu. A história nessa parte ela é um pouco omissa, mas houve muitas mortes, escravos, né? Jovens e tal. Então, mandaram 300 degradados para a força de trabalho e também para a força militar. E aí o que é que ele ofereceu em troca? Terras para a produção. E com esses 300 degradados vieram também 300 índias para fazer par com esses degradados, autorizadas pelos respectivos chefes das tribos indígenas maranhenses. Está lá tudo em carta. Isso já em 1824. Então daí também se justifica o retorno de... porque minha avó é índia, eles foram expulsos. É bom a pessoa fazer uma leitura e ver e tal, não ficar agredindo os outros, porque, rapaz, eu imagino, você não imagina, eles me agrediram, me atacam, me xingam, esse não sabe de porra nenhuma, esse é um pesquisador fuleira, isso... Bom, meu livro chama-se Sobre Mercenários e Libertadores, esse livro novo que eu estou lançando no comecinho agora, imagino que até janeiro ou fevereiro ele deva sair. E a história do Piauí é um outro lado, é um lado oculto, né, que as pessoas não trabalham muito, não sei se... porque eu gosto de mostrar só esse Piauí, eu mostro até por que a Batalha do Genipapo não é a unidade nacional. Porque a Batalha do Genipapo fez a unidade. Não fez, não tem unidade nacional. O Piauí são 5 regiões completamente indistintas. São linguagens diferentes, são culturas diferentes. Imagine bem aqui na Paraíba, que a pessoa... aquele Tzinho, né, que é no Pernambuco, não tem nada a ver. Pernambuco desenvolvido, Ceará desenvolvido, Piauí, que é quase um estado medieval, prédios suntuosos ao lado de casas de pessoas que ainda cozinham no fogão de lenha, como se vivesse na Idade Média. Pense, no período dos índios, né? Agora, essa formação aí de português com índio forma o caboclo nordestino. É daí que vem a nordestinidade. É o caboclo, cariboca ou caboclo. O negro de que tanta gente, principalmente essa esquerda maluca, essa esquerda desorientada que tomou conta do Brasil dos últimos 10, 15 anos, o negro ele só entrou na formação do nosso país nos últimos 150 anos, vamos dizer assim, exatamente no final do século XVIII, e principalmente no nosso estado do Piauí. Por quê? Com a expulsão dos índios, né, da formação da raça, né, os índios eles saíram porque não queriam ser escravizados, então aí entrou o elemento negro. Mas antes era branco e índio, era o caboclo, o cariboca, o caboclo. Depois foi que veio o negro. Se gostou, dê um like. E esses vídeos anteriores eu estou disponibilizando aqui embaixo. Links na descrição desse aqui, tá bom? Dê um like aí, aquele sinalzinho, se inscreva para receber notificações de vídeos futuros e aperte o sininho, tá? Quando você se inscrever, automatiza o sininho, você clica nele e recebe notificações futuras. Grande abraço, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu!